como que você vê que o Ubuntu, mais Ubuntu nas nossas vidas, né? Mas pode mudar a realidade, às vezes, de quem tem pouco recurso. Exemplo, projetos em comunidades, né? Achei que tem muitos projetos que tentam mudar o ponteiro onde é que mais precisa, né? Sim. E é justamente eles vão além, né, do que, sei lá, o resto da sociedade às vezes julga, assim, ó, o pessoal lá numa favela, por exemplo, se pegar aqui do sul, o pessoal tem um preconceito absurdo já, né? Sim. De cara. E quem mora lá do lado, às vezes num bairro mais privilegiado do Rio, também, né? E não consegue, às vezes, enxergar a realidade do outro ali, né? Não. É assim, cara, se a gente usa esse conceito de assim, Ubuntu em comunidades. Eu sou um cara que veio de comunidade. Eu também fui impactado por 2 projetos sociais. Eu fui por um de futebol. Um cara chamado Silvinho, ele dava aula de futebol. Projeto Dente de Leite. Beleza? Dente de leite. Dente de leite. Jogava futebol com ele, moleque. Então Isso em BH? BH. Eu ia para a escola, estudava, ia até casa, eu ia a pé, claro. Falando aqui, caminhando, 1 horinha. Íamos para casa, trocava de roupa, ia para o futebol com o Silvinho. E ele lá plantava a sementinha que a gente tinha que ser um cara melhor. Beleza? Lá na comunidade. Já desde pequeno. Para a gente conseguir dar uma dimensão disso, de todo mundo que fez parte disso, muitos não se mexeram, estão lá até hoje, moram lá até hoje. Muitos daqueles estão presos, da minha turma de futebol, muitos estão presos. Criminal pesado, rouba banco, tráfico de drogas. E muitos, eu, por exemplo, trabalho numa empresa gigantesca, tenho 3 filhos, família, enfim. Só isso eu já acho que é muito. Não é só, né? Isso já é, cara, é muita coisa. É menos um. Tô falando de mim aqui, né? Que tem outros também lá, tem uma galera também que rapaziada direito e tal e tudo, enfim. Hoje tem seus projetos sociais, como eu tenho também. Como eu tive, né? Já não tenho mais, mas daqui eu fico de olho lá. Mas olha o que esse cara causou na vida daquela molecada. Ele causou gerando paz. Sabe? Pessoas, era só meninos, né? Então, ele até tentou implantar na época, eu lembro de futebol feminino, isso lá atrás, mas não emplacou muito não. Mas da rapaziadinha lá, da turma, olha o que ele trouxe para a comunidade. Cara, ele trouxe menos um para o lado criminal. Salvou. Menos imposto. Eu não preciso manter um cara preso. Olha a economia que eu gero. Eu tenho que trabalhar, eu gero, eu ajudo, eu pago meus impostos. Olha o que ele fez. O outro projeto foi em tecnologia. Eu peguei a transição máquina de datilografia para computador e eu fui lá. Divina Providência, o nome da ONG, fica no 1º de maio, acho que até hoje existe essa ONG lá. Eu aprendi montagem e manutenção de computador. Fiz curso de vendas na época, só não fiz eletrônica. O resto eu fiz. Foi de graça. Foi de graça. E, cara, a partir daquilo ali, formou a minha carreira profissional. Foi aquilo ali que plantou a sementinha, que eu ia gostar de uma área que ainda ia se transformar em tecnologia no futuro. Foi ali, cara. Eu estava fazendo no ensino médio. Eu ainda estava fazendo no ensino. Eu pegava uma bicicletinha e pedalava até lá. E era um chão também. Olha como que a gente falou de Ubuntu, como que ela ajuda na comunidade nisso, assim, sabe? Como é que eu fazendo isso eu ajudo o todo, né? Como é que eu construo algo que eu posso
ajudar pessoas que estão à margem, né? A gente fala muito, né? À margem da sociedade, né? Que pode ser uma pessoa má, uma pessoa ruim, enfim, não vou questionar isso agora, mas um pouquinho que essas pessoas fizeram, cara, me transformou, por exemplo. Só estou aqui hoje porque tive essas pessoas. Ou essas empresas que ajudaram, enfim, não sei. Na época, não sei. Eu sei que um foi a igreja. O outro, acho que até a prefeitura participou também. Mas olha o que essas pessoas transformaram num projeto ajudando de comunidade, social, enfim. O tanto que você dá para a comunidade em si, sabe? E doando alguns olhos, cara. Cara, não mata, cara. Você vai ver o quão enriquecedor é isso. Lá no projeto Jiu-Jitsu que a gente tem no Rio, a gente começou isso lá, o Pedrosa começou, depois eu e o Carré a gente começou a tocar. Cara, o tanto de criança que tem ali, eu tenho certeza, cara, daquele projeto social vão ter meninos muito bons ali. Um vai seguir o jiu-jitsu como carreira, ou vão ser transformados por outras coisas, sabe? Que eu ficava lá, eu buzinando na cabeça dos caras lá, que tinha que estudar, tem que dedicar, tem que saber. Isso aí foi no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Janeiro, né? Passou os anos, me mudei pro Rio, no Rio, tem lá, cara. O projeto existe. Qual é o nome do projeto? Hoje ele chama Unidos num Só Propósito. Acho que mudou de nome lá, mas Unidos num Só Propósito. Então o nome era bonito. Funcionava do lado de uma igreja, ela doava o galpão, depois acabou indo para um outro lugar lá, que eu já não estava mais lá, já estava morando aqui. Mas, na época, cara, tinha mais de 60 crianças ali que lutavam. Adultos, tinha uns 20. Adulto, cara. Que não ficava em casa, entrou como cuidar da saúde. Os adultos davam uma atividade física. Mas alguns, cara, ia lá para poder, sabe, aprender alguma coisa de vida mesmo, assim. Nesse projeto, cara, eu tinha aluno lá, ex-comando vermelho, cara. Sabe, foi preso 5 anos. Era o cara da boca lá que segurava o bope, né? Pra quem viu o filme, quando o caveirão sobe, tem aquela contenção que os caras chegam de fuzil, mete bala pro caveirão dar uma segurada, joga os carros na frente pro dono do morro fugir. Esse cara foi aluno nosso lá, cara. O cara tava lá, mano. Todo dia jiu-jitsu lá, tá? A gente não cabe, cara, tem que ser um cara direito, mano. Você é pai e tal. Você acha que a gente não contou uma sementinha que o cara, sabe? Por mais que ele saiu dali e fez coisa errada, mas cara, ele se sentiu mal porque ele fez coisa errada, sabe? Eu lembro até hoje um maluco que apareceu lá com a perna meio que rasgada, assim. Cara, ele foi tirar o extra, que a gente fala, né? Na boca lá, tomou uns tiros, o estilhaço de bala que pega na parede ficou na perna. Ele foi treinar, morrendo de vergonha, tinha dado a subida. Conversando, ele contou pra gente o que foi e tal, e viu desculpa e tal. Ele viu que precisava de dinheiro, enfim. A gente acabou ajudando ele lá, arrumando a perna dele, enfim, levando ele pro hospital e cuidando lá. Mas esse cara, eu acho que ele foi impactado de alguma forma, porque, de novo, né, acho que eu falei isso no início, eu acho que o meio transforma. O meio transforma. Se você tá num meio que todo mundo, sei lá, luta jiu-jitsu, cara, você vai acabar entrando no jiu-jitsu, você vai lutar. Porque o teu meio luta jiu-jitsu, você vai ficar deslocado, cara. Você vai. Sim. Agora imagina todo mundo pensando em coisa boa e pensando pra frente, e puta. Você vai também. Isso aí entra muito naquele conceito de você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, e aí as pessoas com quem você convive são a influência do teu meio, né? E a partir do momento que tu cria esses ambientes onde a pessoa pode se inserir num grupo e ter uma parte do tempo dela com pessoas que estão numa realidade diferente, tá possivelmente melhor, sim, automaticamente puxando naquela direção, né? É isso, cara. E você acaba... E esses espaços são importantes de se criar, né? E que nem tu comentou, às vezes não precisa ser um trabalho full time que tu vai ter ali, mas pode ser que algumas horas por semana tu consegue criar esse espaço que vai fazer uma diferença do caralho na vida de alguém. E você cria algo que eu senti falta, alguém para se espelhar. Você cria um cara,
o mentor, né? Uhum. Você vira um mentor de algumas pessoas. Não quer dizer que o mentor é só o cara que vai pegar, ter uma cadência, dia, que você vai ficar ali, tipo, sentando com o cara um one on one, né? Papá. Uhum. Às vezes não, cara. Você vai num grupo, se dedica 1 horinha, 2 por semana. Quem está te ouvindo, o teu ouvinte, ou o cara que você está ensinando ali, cara, ele já vai te ver com um target ali, um direcionador. Eu quero ser igual a esse cara aí. Ah, igual, mas eu vou me inspirar nele e vou traçar o meu caminho. Cara, olha isso. Olha o quanto isso é enriquecedor na vida de alguém, assim. Ter alguém para se espelhar, sabe? Acabamos de falar que a gente falou dos nossos pais, que a gente vai alcançando outra coisa, que a gente caminha, né? Só que, cara, se a nossa família não é o cara que a gente vai se espelhar, é quem então? A gente tem algumas pessoas que a gente, no profissional deve ter alguém, no pessoal você tem outro cara, religioso você tem outro. Você deve ter algumas pessoas que vêm, cara, puta, esse cara eu queria aprender a falar igual esse cara. O cara já é um direcionador. Imagina toda semana você tem 1 hora com esse cara aí. Uhum. Sabe? E esse cara te doa 1 hora dele, sabe, para te explicar. E o tempo é uma coisa preciosa, né? É o que resta, né? A gente só tem o tempo, né? A gente Pois vende é. o tempo do salário, né? Por que a gente não vende o tempo com felicidade também, né? Isso aí, mano. Pois é, e normalmente dar ou doar, né, traz muito mais até felicidade do que receber, No final é isso, né? né? E aí, tu comentou antes, talvez tenha aquela pessoa que estava num caminho ruim por causa daquela 1 hora ali, talvez do jiu-jitsu ou de algum outro espaço que ela está ocupando. Tem uma visão diferente, um outro ponto de vista, e vai sair lá, talvez vai fazer alguma coisa errada, mas vai ficar com a consciência pesada, talvez. E aí essa consciência também é Ubuntu, no fim das contas, porque ela tem um pouco mais Ubuntu do que antes, né, de certa forma, porque ela está conseguindo não olhar só isso, agora eu faço parte de algo maior. É isso. E eu estou ferindo a comunidade, no fim das contas. É isso, cara. E essa noção, né? E esporte é muito bom para isso. Claro, tem outras coisas também, né? Eu citei 2, esporte e um de profissionalismo, né? Uhum. Mas esporte é uma coisa legal porque consegue pegar desde pequeno. É isso. É mais fácil, ter um outro amigo meu maravilhoso. Cara, é muito mais fácil você implantar isso numa criança do que num adulto. A criança está formando o caráter do cara. Então você está ajudando o cara a formar o caráter. E você usa o esporte para isso. É maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que o cara se diverte, a criança, fora a questão da saúde, ela coloca aquilo como estilo de vida e tem um princípio em cada esporte. Todo esporte tem um princípio, né? Querendo ou não, jiu-jitsu é hierarquia. Jiu-jitsu é hierarquia. Uhum. É o exemplo e hierarquia. Tanto que as faixas, né? É hierarquia. Uhum. E o cara que está numa faixa acima da sua é um cara que merece muito respeito porque ele está há algum tempo e ele só conseguiu aquela faixa porque, além dos golpes, ele é um cara bom. Ele é um cara que merece aquilo. Uhum. Quando você vê um cara que é faixa preta, é um cara que se passou um bom tempo e ele é um líder de uma equipe inteira. Uhum. Você vai olhar... A faixa preta vem junto com uma responsabilidade também. Ele tem que saber ensinar, ele tem que ter uma vida legal. Ah, mas puta, é 100%? Não. Tem uma galerinha que se perde no caminho. Mas, cara, esse cara tem uma responsabilidade. Quando ele chega no topo lá, a gente fala... Quando tu diz ele tem que ter uma vida legal, no sentido de que se ele não tiver uma vida legal, ele não vai subir, porque ele não vai ter estrutura, talvez, para ocupar esse espaço. O que a gente fala no jiu-jitsu? O preta é um branco que não existiu. Só isso.
Entendi. Então, já vai ter aprendido algumas lições ali para poder chegar lá. Resiliência, força de vontade, disciplina. É isso. Isso já vai... E isso já são coisas importantes que vão automaticamente refletir de outras formas na vida da pessoa, né? É isso, cara. E aí, você vai se espelhar nesse cara. Eu sou um branco, eu tô começando agora. Eu olho para um preta, é isso que eu enxergo. O cara demorou 10 anos, né? A gente fala que a idade mínima para de 8 a 10 anos, 10 anos ali, pra você pegar uma faixa preta. Olha o caminho disso. O cara iria treinando regularmente, né? Tem gente que demora mais, enfim, depende muito da hora-aula ali, né? Mas o cara leva no mínimo ali uns 8, 10 anos para pegar esse treco aí. Ficando como profissional, enfim, pegar alguns adulto outros. Começando, no caso? Adulto começando, é isso. Criança também. Criança, a progressão de faixas é diferente, né? Diferente. Tem mais faixas ali no meio, tem a faixa amarela. Um cara com 20 anos de idade, assim. Se ele começou como criança, ele só vai ter com 23, 22. Mas, tirando... se ele chegou até ali, ele aprendeu alguma coisa. Sim, tirando os caras fora da curva, né? Sempre tem uns caras fora da curva, mas... Peraí que a mulher tá lá. Peraí, respondeu a mulher. Pronto. Avisando isso não aí. Ela que é a faixa preta em casa. É bem isso, cara. Por isso que eu gostei muito do jiu-jitsu nisso, porque ele me ensinou, depois eu fui entender, né, que eu fui conhecer o Ubuntu junto com o jiu-jitsu. Conheci os dois juntos. Mas eu vi muito dele inserido, do Ubuntu inserido no jiu-jitsu, mais por isso, assim, que jiu-jitsu prega muito, cara, você faz parte de um todo. Sem seu colega de treino, você não tem treino. Jiu-jitsu você precisa de dois. Você não treina sozinho. Não tem um kata. Não tem kata igual o karatê. Não tem. Eu fui assistir recentemente uma aula de jiu-jitsu, que eu tava pensando, pretendo começar a fazer. E foi uma coisa que eu decidi fazer, foi, cara, de observar uma aula, deu pra ver o senso de comunidade que o pessoal tem. Deu de ver que o pessoal é muito unido e tal, que é uma coisa que é bem diferente do que assistir uma aula de karatê. Não, nada contra o karatê. Não, também não. Mas isso é um diferencial legal pra caramba. Cara, o jiu-jitsu e o judô tem origem compartilhada, né? O judô meio que acho que veio do jiu-jitsu original e depois o jiu-jitsu brasileiro teve uma variação do judô. Teve uma variação, inclusive do jiu-jitsu também, então... Mas são dois esportes que, no fim das contas, são bem similares, mas eu acho que os dois têm esse senso forte de comunidade. O judô tem mais um senso de hierarquia e postura. Então, ele é mais gentleman, né? Tem uma postura melhor, assim. Ele é mais sério. Você vê as competições, o cara entra no tatame, tipo, você vê ali, né? Tudo bonito, tudo organizado, assim, tipo, tem uma seriedade, assim, né? Então, uma palavra que eu não estou achando, mas ele é mais quadradinho na dele, assim. O jiu-jitsu não é tão quadrado, né? Ele é mais inovador, ele é mais solto. Você vai ver uma bela diferença, assim. Por isso que eu gosto mais do jiu-jitsu, ele é um pouco mais solto. Na questão da luta, né? Ele é mais solto, assim. Então, o judô deu uma queda, travou ali e acabou a luta. O jiu-jitsu não, ela continua, né? Ela tem uma certa atividade maior. Só que os dois pregam a mesma coisa. Eu preciso do meu colega de treino, eu preciso que ele volte. Eu preciso que ele volte no treino. Vou machucar o cara? Eu não vou ter treino. Se eu machuco o cara, eu não tenho treino. Então, esse meu senso de comunidade, tá vendo como é que ele é? Respeito com o outro. Eu tenho que respeitar, cara. Se esse cara não voltar amanhã, eu não treino. E aí, como é que eu faço para ter minha faixa? Não tem, porque você não está treinando. E aí você vai receber um novo cara, você precisa que aquele cara fique. Como é que eu vou receber esse cara aí? Não.
E braço aberto. Com carinho, respeito, porque eu preciso que ele fique, que é mais um pro treino, eu vou ter mais 2 caras. E assim a coisa vai crescendo. E todo mundo se gosta, todo mundo se respeita. Não vou amar os caras às vezes, não, mas você vai ter respeito, cara. Você vai ter carinho sim. Você precisa do cara voltando aí. E aí você vai encontrando a filosofia dos faixa preta aí da vida aí. Você vai ter uma filosofia ou outra que você vai se encaixar e vai ficar. Cada um tem a sua, cada um tem a sua vivência e você vai encontrar a sua. Mas no final, cara, todos vão se respeitar assim, né? Teve uma época aí dos brabos aí atrás, uns anos atrás, mas já acabou esse negócio aí. Mesmo lá atrás tinha o respeito dos grandões, né? Na época do MMA, do Vale Tudo lá, no início, no Rio de Janeiro, lá na praia, enfim. Mas o negócio... De que época tu tá falando, mais ou menos? Ixi, tem um tempinho, né? Na época ali dos Carlson Gracie lá na praia. Isso tipo anos 90, assim. Anos 90, anos 80, ali, tinha umas tretas também. Mas, cara, anos 90 foi quando... Me corrija se eu estiver equivocado, mas anos 90 foi quando o jiu-jitsu começou assim, a ganhar mais notoriedade por conta dos Gracie ali no MMA que ganhando tudo. Saiu ganhando tudo, né? É isso. E tu disse que nessa época era um pouco mais tretoso, coisa? Tinha uma treta, mas era uma treta que se resolvia na mão, vamos dizer assim, né? Uhum. Os caras brigavam entre eles para resolver um problema. Não tinha uma briga. Era assim que eles resolviam as coisas na época. Aí, eu não era... Cara, não morava aí no Rio nessa época. Os caras se resolviam no papo lá. E tudo bem. Se resolviam depois resolviam. Mas a treta era essa. Resolviam daquele jeito. Então, eu olhando com o meu olhar de hoje, você vê que aquilo é um pouco mais grosseiro, mais agressivo, né? Uhum. E o jiu-jitsu veio se transformando até aqui. Hoje não é tão agressivo. Isso que a comunidade foi transformando ao longo dos anos, assim. Foi entendendo que não precisava daquilo. Cara, não precisa ser tão agressivo, né? Podemos resolver de uma maneira diferente. Tudo isso sem perder o respeito, né? Tem uma coisa. Tem horas para você ser agressivo. Tem horas para você ser um pouco mais duro, mais bruto. Tem horas. Não precisa ser toda hora. Não precisa ficar gravando isso, botando. Não precisa, cara. Tem coisas que são mais organizadinhas. Então, vai transformando, cara. Mas a essência continua, né? Carinho, hierarquia, responsabilidade, senso de comunidade. Cara, eu preciso voltar aqui. Dali você forma muita gente boa, porque o meio transforma as pessoas que estão. Então, vai ter muito isso aí, cara. Vai ter muito isso. Principalmente nas faixas iniciais, ali, a galera é fã, assim, né? Só fala sobre isso. Enfim. Quando o cara é... E não importa. Se o cara, classe social, o cara luta com um ricão lá e luta com um cara lá de, sei lá, favelado lá, não sei, cara. Na hora que tá ali no ringue não importa. É tratado igual, são todos iguais. Também. E vai que vai, assim. Por isso que eu gostei tanto, né? O Rio é muito comum ter, né? O Rio é uma academia a cada esquina e é o futebol. Super popular, né? Tem, cara, bastante. Então, começou lá também, né? Então, o início foi lá, então tem muita gente, tem muita academia, tem muito professor, né?